Qual é o texto que nós vamos ler então? Coríntios terminou. Depois de um ano, nós concluímos, domingo passado, Salmo 121. Abra aí na sua Bíblia. Marquinhos, acho que é mais fácil ouvir. Você pega para mim, por favor. Nós leremos o Salmo 121, seus 8 versículos apenas. Mesmo assentados, vamos ler uma só voz? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Nós a lemos e nós cremos na tua poderosa palavra. Que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo possa trabalhar em nós. Se o Senhor não fizer isso, Senhor, em vão será toda a exposição, em vão, Senhor, entraremos aqui nesse local e sairemos vazios. Mas se o teu Espírito nos edificar, se o teu Espírito nos fortalecer, nos amparar, nos convencer, sairemos daqui renovados e fortalecidos. Por isso, Senhor, toma-nos nesta hora, que o nosso coração, a nossa mente esteja concentrados na tua palavra, totalmente focados em ti. Fale conosco, Senhor, é o que nós oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, essa semana quem participou aqui da quarta-feira viu que nós estamos estudando um pouco os Salmos, pelo menos agora, hoje, Salmo 121. Nós temos esse salmo como uma porção de alguns salmos que são chamados salmos de romagem. Salmos que os hebreus, os israelitas, faziam deles canções quando eles estavam peregrinando de suas cidades até Jerusalém. Então o Salmo 121 nós podemos chamar de um cântico, onde o salmista, juntamente com o povo de Deus, faziam as suas peregrinações, porque eles saíam das suas cidades, dos seus vilarejos, e iam para Jerusalém para encontrar o que lá? O templo. O templo estava em Jerusalém. A Arca da Aliança estava em Jerusalém. Deus se revelava através do templo. A presença de Deus era presente no meio do povo de Israel, no templo. E é justamente por isso que todo o povo de Israel saía em peregrinação. O que acontece aqui com esse salmo é um relato desse percurso, saindo de suas cidades, de suas casas, e caminhando justamente com destino à cidade de Jerusalém. Não preciso lembrá-los que naquela época não tinha veículos como nós temos hoje, que você faz uma viagem de 100 quilômetros, 150 quilômetros em 1 hora e pouquinho. Naquela época, para percorrer todo esse caminho, era feito a pé. A maioria esmagadora das vezes, o povo de Israel fazia em grupos essa peregrinação até chegar à cidade de Jerusalém. Antes de abordarmos versículo por versículo, tem uma história que eu sempre gosto muito dela, e nessa noite
Mais uma vez vou relembrar os irmãos. Havia um ritual de passagem em uma certa tribo indígena, que não me lembro o nome agora, e que um garoto, quando tinha 13 anos de idade, era preparado para ser considerado um homem. E desde os 10, 11, 12 anos, o pai ia treinando aquela criança para que ela pudesse estar preparada justamente para esse ritual de passagem. E como acontecia esse ritual de passagem? Era uma prova se a criança estava de fato preparada. E ela poderia ser reprovada, dizendo: somente o ano que vem você vai passar agora então pelo teste. Você vai ter uma punição, né? Ficar um ano aguardando. Mas com 13 anos, os garotos já estavam bastante preparados para fazer parte desse teste. E aí, o teste era o seguinte: chegavam os líderes daquela tribo e dizia: você vai passar uma noite sozinha, noite todinha, sozinho, na mata. E você vai ficar parado naquele local que nós vamos definir, e você precisa aguardar o sol raiar sobre você. Quando você perceber que o sol está raiando, que você está vendo ou percebendo a luz do dia, aí sim nós deixaremos você tirar a sua venda e ficar livre, aprovado na prova. E assim era, meus irmãos. O relato que eu já ouvi aponta que durante a noite, você imagina uma selva, né? Um local de muitos animais. Cada 20 minutos aparecia um som diferente, né? Um susto, possivelmente. E aquela criança, né, nós estamos falando hoje agora, começando a falar juventude já, né? Um pequeno jovem lá com 13 anos, firme, confiado que ele estava num teste para provar que ele já era homem. E o que acontecia? Cada tempo que ia passando, aquela criança permanecia ali firme. Passava horas, e quando chegava já próximo ao raiar do sol, a criança lá firme, sem sair do lugar, permanecendo ali, já começava a ficar celebrando, justamente porque notava que estava surgindo o sol e ela seria aprovada. E quando chegava de fato o momento que o sol já estava a se revelar, a criança tirava aquela venda. E quando ela tirava a venda, para a surpresa dela, a alegria dela, ela toda satisfeita, a mais ou menos 5 metros, estava o pai dela com um cajado ao seu lado. E aquela criança era então aprovada por ter passado, sem ter consciência da presença do pai, mas segura que estava numa prova e que ela iria vencer essa prova se ela permanecesse firme. Amados irmãos, o Salmo 121 nos apresenta uma jornada de peregrinação. Era uma jornada diferente do que nós fazemos hoje, que sem ser os perigos do trânsito. Naquela época havia perigos iminentes, como por exemplo a questão de salteadores e ladrões. Não era difícil você encontrar pessoas que foram assaltadas e até mortas nessas peregrinações. Ficavam à espreita, mas aqui o salmista vai declarar, ele faz uma declaração declarando a soberania e o poder daquele que ele confia. Um Deus que guarda o seu povo durante a sua peregrinação. Um Deus que guarda o seu povo durante o caminho. Então nós, crentes, aprendemos a confiar que esse Deus, ele criou todas as coisas, porque ele declara: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele criou, ele vigia, ele protege, ele preserva o seu povo. Então, amados irmãos, o verso 1 e verso 2, vamos ler novamente. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Amados irmãos, durante a peregrinação, o povo de Deus precisava caminhar e precisava estar confiado que durante aquele percurso, eles de fato chegariam ao destino. E o salmista revela que, diferentemente de algumas crendices, até mesmo de segurança humana, produzido por proteção humana, alguns vão dizer que era possível ver de longe a muralha que cercava Jerusalém. A muralha era proteção para a cidade de Jerusalém. Mas o salmista aqui declara que ele está confiado, e o verso 1 diz: elevo os meus olhos para os montes. Alguém já disse que Jerusalém é uma laranja dentro de um balde, porque ela é toda cercada de montes, e para todos os lados são grandes montanhas, ladeiras, e eles podiam ver essa cena geográfica diante dos seus olhos. E o salmista declara: eu elevo os meus olhos para os montes. Amados irmãos, ele coloca os seus olhos em toda aquela condição que Deus fez. Deus criou as montanhas, Deus criou todas as coisas. Verso 2, ele fez céu e terra. O salmista está declarando que ele reconhece que a confiança que ele tem não está na proteção dos homens. Com certeza, naquela época tinha gente corajosa, gente preparada, gente que ia inclusive já preparado para uma adversidade. Mas ele não coloca a sua confiança na proteção humana, na capacidade do homem. Ele declara, ele diz: o meu socorro. Ele levanta os olhos e declara: o meu socorro está naquele que criou todos estes montes. E é justamente por isso que eu estou confiado. Notem que a expressão do verso 1 diz assim: de onde me virá o quê? O socorro. O Salmo 124 diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amados irmãos, talvez hoje você necessite de socorro. Eu não sei como é que está a sua caminhada, mas nós temos vivido em um mundo que nós precisamos constantemente de socorro. Nós nos vemos num mundo mau, um mundo onde as adversidades se multiplicam dia após dia. O medo faz parte da caminhada de qualquer pessoa sobre esta terra. Ele vem atemorizar o nosso coração diante dos desafios diários. Nós estamos também, amados irmãos, como esse povo, o povo de Israel, numa peregrinação. Nós também estamos peregrinando por este mundo. E muitas vezes o nosso coração é confrontado, o nosso coração é colocado em prova. Por quê? Porque nós temos medo. Nós ficamos inseguros pela violência, nós ficamos inseguros devido à questão financeira, nós ficamos inseguros na criação dos nossos filhos, nós ficamos inseguros por uma doença repentina, nós ficamos inseguros por tantos motivos. Mas louvado seja o nosso Deus, que por meio da sua palavra vai nos apresentar um Deus que cuida do seu povo, e o salmista está deixando isso claro. Ele confia no Deus que criou os céus e a terra. Isaías 40:28. O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Amados irmãos, nesta noite eu quero fazer um convite a você.
Não importa o que você tem vivido, não importa as angústias da sua alma, saiba uma coisa, o convite das Escrituras é que você coloque o seu coração e aguarde socorro do Senhor. Não coloca nas suas próprias forças, não coloca na sua própria capacidade. É um convite, como nós cantamos. Abra mão do orgulho para confiar em Ti. Faço aquilo que um crente deve fazer, depender do Senhor. Amados, a palavra de Deus nos convida a olhar para o Senhor como o salmista fez, crendo que do Senhor é o nosso socorro, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, é Ele que projetou a sua existência, e se você está aqui, é porque Ele quis. Um segundo aspecto, verso 3 e verso 4. Ele não permitirá que os teus pés, o quê? Vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme. Quem? O guarda de Israel. O guarda de Israel. Amados irmãos, quantos aqui já ficaram com dúvida de pagar o guardinha que passa na porta de casa apitando? Pensando talvez, será que ele vai rodar a noite toda mesmo? Será que às 2h30 ele não volta para casa? Você já foi pego pensando isso? Deus que dê graça, né? Será que ele não está comunado com os ladrões? Tantos pensamentos que passam na sua mente e na minha, não é não? Porque confiar no homem é muito complicado. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que não cochila. É um Deus que não fecha os seus olhos. Há um relato de alguns deuses da Índia, que você só pode chegar até às 9 da noite. Porque depois das 9 eles estão dormindo. Então você não pode acordá-los. O nosso Deus, as Escrituras registram que Ele é um Deus que não, algumas versões diz, tosqueneja, não dá aqueles cochilões que nós conhecemos tanto. Ele está sempre alerta, Ele está sempre vendo tudo o que está acontecendo. Sobre quem? Notem, verso 4. Não dormita, nem dorme quem? O guarda de Israel. O povo de Deus pode declarar: nós temos um Deus que está o tempo todo com os seus olhos sobre nós. A nação de Israel foi o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas a igreja substitui a nação sanguínea a partir da pessoa de Jesus. Pedro diz que a igreja é o Israel de Deus. Nós somos o povo que temos um Deus que está com seus olhos sobre nós, e nós podemos confiar nisso. Louvado seja o Senhor. Salmo 34, verso 15. Abre a sua Bíblia para você ver. Salmo 34, 15. Leia comigo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão sempre abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Amados irmãos, o verso 3 declara: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. É muito comum pais fazerem isso. Você já pegou a sua criança pequena e está num local, um local íngreme, um local onde você percebe que qualquer escorregão é chão, é cair.
E você, pai, coloca os olhos aonde o seu filho está pisando, para que você tenha certeza que não vai correr o risco dele tropeçar. A expressão aqui do salmista é: o Senhor está com os olhos onde nós pisamos. Que maravilhoso, que cuidado paternal, que cuidado daquele que é de fato um Deus que criou todas as coisas, mas também é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona de maneira a se revelar a você, a se revelar ao seu povo. Nós podemos o conhecê-lo. Que privilégio na nossa caminhada. Ainda lá em Provérbios, capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus sempre está com seus olhos sobre aqueles que Ele assim o chama. O Senhor continua a cuidar com os seus olhos. O Senhor não cochila. O nosso guarda, Ele é integralmente íntegro. Ele corresponde à nossa expectativa. A sua atenção está em alerta e cuidado. Verso 5. O Senhor, vamos juntos, o verso 5 e o verso 6. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Amém. Amados, o Senhor é quem nos guarda. Deus protege o seu povo em toda circunstância. Você pode dizer amém? Então vamos entender. O Senhor é quem te guarda. Verso 5. O Senhor é quem guarda você. A palavra de Deus está declarando que a presença do Senhor é a sombra à sua direita. Eu também já vi um vídeo que uma criança descobre a sombra. E ela começa a ver a sombra, e ela começa a correr para cá. Quando ela começa a perceber que a sombra a acompanha, ela começa a chorar. A ideia aqui é que Deus é a nossa sombra, que Deus está conosco, independentemente de qualquer condição, circunstância ou tempo. A presença de Deus permanente. Amados, notem. O Senhor é a sua sombra, de dia não lhe fará mal o sol. Naquela época, hoje, nós temos proteção contra o sol. Nós praticamente não viajamos a pé, nós não fazemos peregrinações, mas preste bem atenção, naquela época, uma viagem como essa, poderia fazer com que a pessoa ficasse com uma insolação tão insuportável que ficasse prestes a morrer, passasse mal. O sol era castigante, e por isso, o salmista está declarando: o Senhor te guardará. Amados irmãos, não somente a proteção sobre a cabeça, mas quantos males, quantos desafios nós vivemos debaixo desse sol. Talvez você está imaginando a sua segunda-feira, a semana, dizendo: eu vou ter que enfrentar o desafio do meu trabalho. E cada dia tem sido mais difícil. Talvez você está imaginando enfrentar o que você amanhã terá, dizendo: não é fácil lidar com o meu casamento. Cada dia tem sido mais difícil. Não tem sido fácil lidar com os meus filhos. Talvez você diga: não tem sido fácil me compreender. Talvez você está vivendo dia após dia com o coração angustiado. A palavra do salmista nos orienta de modo que agora o Senhor se revela presente. Nós podemos encontrar nele refúgio. Nós podemos fazer do Senhor esconderijo. Você não precisa atravessar semana após semana com sobrepeso sobre os seus ombros, sobre o seu coração.
Você pode fazer do Senhor o seu refúgio. O salmista, no Salmo 91, verso 1 e 2, tão conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Um convite para você nessa noite. Você não pode mais viver de maneira a enfrentar os desafios do seu dia sem fazer do Senhor o seu refúgio. Você vai se cansar, você vai ficar pelo caminho. O convite das Escrituras é você enfrentar a sua semana, sabendo que Deus, Ele é o convite para abrigar as suas demandas, para fazer do Senhor o seu refúgio diário. O Senhor, a sua sombra, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Amados irmãos, louvado seja o Senhor, que nós temos um Deus que nós podemos confiar, e você não precisa ficar sem dormir, você não precisa viver uma vida angustiada, sem fazer uso da presença desse Deus. Vamos recitar o versículo? Cadê a Olivinha? Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar, habitar, dormir seguro. Salmo 4, verso 8. Me ajuda ali a minha discipuladora, companheira discipuladora. Você lê lá na sua casa com seu esposo? Estão aflitos lá em casa? Ou só lá na minha casa que de vez em quando a gente fica aflitos? Você fica meio com o coração assim, inquieto, inseguro. De vez em quando bate uma ansiedade na sua alma. Como é que você responde a isso? Você coloca lá um filme da Netflix e tenta, de certa forma, esquecer? Eu vou dizer para você, você pode assistir o filme, mas se você não for para o refúgio, você vai ter uma noite sem a paz do Senhor. O convite da palavra de Deus é fazer do Senhor o nosso abrigo, fazer do Senhor a condição de dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio. Salmo 46, 1. Abra sua Bíblia aí, ó. Vai grifando aí para você ler na sua casa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. O que o salmista está fazendo aqui? Quem já pregou aqui no púlpito aqui alguma vez? Aqui? Levanta a mão para me ver alguns aqui. 1, 2, 3, 4, não passa de 5. Quem já pregou para você mesmo? Tá aqui. Qual é o convite? O convite do salmista, muitos vão atribuir a uma conversa dele com ele mesmo aqui. Ele está declarando: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aí ele começa no verso 3. Começa agora de maneira pessoal. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele está pregando para ele mesmo. E quando chega aqui, olha só: o Senhor é a sua sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Ele está pregando para o próprio coração dele.
Amado irmão, amada irmã, nós somos convidados pelas Escrituras a pregar contra o nosso coração descrente, indiferente, insensível. O nosso coração precisa receber da palavra do Senhor diariamente. Aquiete-se, alma, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando da minha casa. Eu vou deitar, Senhor, e apresentar os meus filhos, e quero descansar em Ti. Mas faça com que, de fato, a presença do Senhor seja um refúgio para o seu coração. Talvez a demanda na sua vida seja outra, seja pessoal, seja uma questão de relacionamento. Diga, Senhor, eu não posso ser escravizado nessa situação. Eu apresento diante do Senhor e quero encontrar em Ti refúgio. O Salmo 66 tem uma resposta para nós impressionante. Por quê? Olha só. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Então quer dizer que nada vai me acontecer de mal? Quer dizer que não vai chegar enfermidade nenhuma na minha vida? Quer dizer que tudo vai dar certo e aqui é uma declaração triunfalista? Não. Abra o Salmo 66, verso 8. Olha o que o salmista declara. 66, 8. Vamos juntos? De 8 a 9. Vamos lá, 66. Bendigam os povos ao nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Amém? Vamos ver se mudou o Deus aqui? Agora verso 10 a 12. Vamos juntos. Pois tu, ó Deus, nos segura. Tu, ó Deus, nos provaste. Então quer dizer que Deus que nos guarda de tropeçarmos, é o Deus também que nos prova. Lembra do menino? Para ser considerado adulto tinha que passar na prova. Vamos continuar? Verso ainda 10. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Vamos juntos. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Louvado seja o Senhor por isso. Tem uma notícia para você, para nós. O nosso Deus, Ele não deixará de utilizar de provas. Quando o seu coração começar a titubear, quando você colocar as suas forças, as suas expectativas na sua capacidade, nas suas posses, quando você achar que você não tem problema de saúde algum, quando nada estiver, digamos, dando errado com você, mas você está esfriando espiritualmente, talvez seja aí que Deus utilize de alguma prova para fazer de você mais purificado do que a prata, naquele momento de fogo para depurar as impurezas. Amado irmão, amada irmã, é diante de tribulações, é diante de circunstâncias difíceis, como a adversidade da doença. Deus pode nos livrar das doenças? Sim, mas Deus pode livrar juntamente da doença, por meio dela. Sem ela,
Deus utiliza de modo que o projeto principal é fazer de você, dia após dia, refletir, esculpir em você a imagem de Cristo Jesus. Se for preciso, você está achando que você está derrapando, né? Relacionamento difícil, problema nas finanças, sentimental, um filho rebelde, planos que deram errados, e Deus está dizendo: eu estou te chamando para mais perto de mim. Eu estou preocupado em fazer que os seus pés não vacilem. Então, por isso, eu estou te trazendo para mais perto de mim. Amados irmãos, louvado seja o Senhor, que utiliza de todos os meios, porque Ele é o guarda de Israel. E Ele está preocupado e comprometido em te fazer chegar no destino final, para a glória dele mesmo. Amém? Caminhando para o final. Verso 7 e verso 8. Os dois últimos versículos. Salmo 121, 7 e 8. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amados irmãos, mais de 8 vezes aparece nesse salmo a palavra guardar. O guarda de Israel guarda, protege o seu povo. E aqui nós temos então a manifestação desse cuidado. O salmista diz no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão, quantos dias? Todos os dias da minha vida. Que bênção! Você está triste com motivo? Pregue para o seu coração, diga, o Deus que eu sirvo, o Senhor me guardará, o Senhor estará comigo, cuidando de onde eu piso, trilhando os caminhos, direcionando, porque eu posso fazer dele o Deus que cuida, porque ele é bondoso e também tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor aponta que nós somos um povo guardado pelo poder de Deus. O Senhor é fiel e Ele vai nos sustentar. Amados irmãos, Deus tem nos guardado durante a nossa jornada, a nossa peregrinação. Você sai para trabalhar, você sai para fazer um projeto, ou melhor, você executa um projeto e fala, Senhor, me direcione. Qual é o melhor caminho? Faça isso. Senhor, me direcione, qual é o propósito do Senhor na minha vida? O Senhor é quem me guarda, o Senhor é o meu guarda, protetor, dia e noite. Que os teus olhos, Senhor, continuem sobre mim nesses projetos. Amados, mas aqui nós temos uma declaração mais importante. Eu declaro, que o Senhor cuida de nós, e Ele é digno de louvor em todo o tempo, amém? Nós queremos respostas de Deus, bênçãos do Senhor, mas lembre-se, a maior delas é saber que Cristo Jesus tem resposta para aquilo que você não teria condições de resolver. Olha só, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Abra comigo em Isaías 64. Folha a sua Bíblia aí. Isaías 64. Versículo 4. Vamos ler juntos? 64, Isaías, profeta Isaías.
64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha. Amém. Você acha que trabalha para o Senhor, né? Você trabalha para o Senhor, Jonathan? Olha, ontem eu ouvi demais, mas você pensa que trabalha. Quem verdadeiramente trabalha é o Senhor em nosso favor. Quer provas? Porque aquele namorado vai dar certo. Olha, eu olhei para aqui, estou dando risada aqui. Acho que é porque são adolescentes. Opa, juventude. Quantas demandas você tem no seu coração? Mas será que Deus é bom mesmo? Será que eu vou ter respostas do que eu tanto espero? Você já tem a resposta que você precisa estabelecer o seu coração nesse alicerce. Ainda no profeta Isaías, abra comigo, capítulo 30. Verso 18. Trinta, 18. Vamos juntos também. 30, 18. Vamos lá. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O povo de Israel era muito justo. O povo de Israel saiu do Egito e só deu motivo para Deus abençoá-los. Eles foram inteiros, eles foram íntegros, eles foram dedicados, eles nunca jamais toleraram deuses falsos. Foi assim? A palavra do Senhor vem sobre Israel. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de você, para ter misericórdia da nação de Israel. Esse Deus se levanta, esse Deus sai em ação. Para quê? Para se compadecer de você. E o que Ele promove? O Senhor é um Deus de justiça. Sabendo Ele que você e eu, nós necessitávamos das suas misericórdias. O Senhor fez com que a pessoa bendita do Filho viesse a esse mundo e ele fosse peregrino nesta terra com um destino: a cruz, uma vida santa. E quando ele viveu a sua vida santa, é para que você hoje possa viver segundo os méritos que ele obteve na sua vida. E na cruz do Calvário, ele, o próprio Deus encarnado, como é que é? Como nós lemos, nós cremos num Deus que por nós o quê? Trabalha. Um Deus que trabalha por nós dia e noite, levantou o seu Filho Jesus lá na cruz, para que você hoje tivesse a condição de dizer: o meu Salvador viveu uma vida santa, foi entregue, foi rendido, se ofereceu sem ter culpa alguma, pendurado no madeiro, foi sepultado. Passou 3 dias naquele sepulcro vazio, ou melhor, frio, mas ao 3º dia deixou aquele sepulcro vazio, para que hoje eu pudesse caminhar no século 21 dizendo: ainda que me falte tantas demandas, eu estou seguro que eu creio num Deus que me protege e que me salva dos meus pecados. Não sei se a alegria da salvação tem feito você celebrar o nome do Senhor, mas eu desejo que você olhe para esse Deus não somente como aquele que te oferece algumas benesses. Eu preciso disso, então vamos fazer uma oração. Eu preciso daquilo, então vamos fazer uma campanha. Não,
Olhe para esse Deus das Escrituras como um Deus que já deu prova, que trabalha a seu favor e sustenta a sua vida e sua história, porque Ele é um Deus misericordioso. Louvado seja o Senhor por isso. Abre a sua Bíblia aí, em Judas 24. Último livro, antes de chegarmos em Apocalipse. Vamos lá juntos? E ao Deus que é poderoso, evitar que vocês tropecem, e que pode, irrepreensíveis, diante da sua glória, com grande alegria. Opa! Além de vir e salvar você na cruz, sabe qual é a sua grande satisfação? Segurança. É saber que você, enquanto está peregrinando sobre esta terra, o guarda de Israel nunca te abandonará e não permitirá que você tropece e fique pelo caminho condenado pelo pecado. Pelo contrário, na cruz Ele nos justificou e diariamente, pelo poder do seu Espírito, Ele nos santifica e nos traz para mais perto do Pai. Que bênção! Que bênção! O Espírito Santo joga luz durante a sua semana. Eita, essa semana foi ruim. Essa semana eu não orei do jeito que tinha que orar. Essa semana eu não dei atenção para a leitura bíblica. Comecei a ser bombardeado. O Espírito Santo já joga luz no seu coração. Corre para a presença do Senhor. Amados irmãos, quero concluir nessa noite. O Salmo 121 nasce da experiência concreta de um grupo de pessoas, mais especificamente de um peregrino. O salmista estava a caminho de Jerusalém, subindo os montes até chegar a Sião, lugar onde estava o templo de Deus. Você já imaginou, todas as vezes que ia cultuar a Deus, tinha que fazer essa peregrinação? O israelita, o hebreu, o judeu, tinha que fazer isso 3 vezes ao ano. Que empenho, que luta, para poder entrar na presença de Deus. E eles faziam essa longa peregrinação até Jerusalém, até o Monte Sião, onde estava o templo. Ali os sacrifícios eram apresentados. Ali era uma relação onde o povo era justificado. Nós temos em Cristo Jesus, no Monte do Calvário, onde a pessoa de Cristo foi erguida, agora de uma vez para todos sempre, fazendo de você justo, não por meio de sacrifícios de animais, mas por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Você pode adorar ao Senhor na sua casa essa semana. Você pode reunir a sua família e fazer um culto familiar, e a presença de Deus será presente por meio do sacrifício de Cristo já realizado lá no Calvário. Que privilégio, que dádiva. Nós estamos, amados irmãos, agora como peregrinos. Aquela nação tinha que caminhar para Sião, para o templo. Nós estamos caminhando agora, sendo nós conscientes que Cristo, Ele já fez toda a sua obra vindo a este mundo lá no Gólgota.
mas agora caminhamos de maneira que nós aguardamos chegar no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial. Se você perder de vista esse itinerário, você pode ter sérias consequências, sérios problemas na sua vida cristã. Se o seu itinerário não for justamente estar na presença do Rei dos Reis, o seu caminhar aqui vai ficar comprometido. Louvado seja o Senhor, quem nos justifica e nos chama diariamente a atenção, a acertarmos a rota. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos confiar que Ele é o nosso socorro, Ele nos vigia, Ele nos protege e Ele nos preserva do mal. Você já pensou se Ele deixasse você cuidar da sua própria salvação? Você já tinha se perdido, Roger? Já tinha, Denner? O Valdo é piorzinho, já tinha mais rápido, né, Valdo? Nós já tínhamos nos perdido há muito tempo. Mas quem nos preserva é o próprio Senhor Jesus, por meio da pessoa do Espírito Santo. A nossa salvação está segura e nós caminhamos com os nossos olhos fitos em Cristo, aguardando o grande dia. Seja um peregrino, confiado que os seus pés não irão vacilar, porque Ele é quem nos sustenta. Quando bater as adversidades, diga: Senhor, eu quero ser um discípulo atento a todas as lições para ser aprovado pelo Senhor. E eu termino. Abra sua Bíblia aí comigo, nessa jornada de fé que nós temos, nós queremos chegar. Apocalipse 21, 3. Vamos juntos? Então ouvi uma forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Esse dia, Maranata, ó Senhor Jesus. E nós não vamos ter mais que lutar contra nós mesmos, contra esse mundo, contra o maligno. E nós estaremos eternamente na glória com nosso Senhor, na cidade santa, onde não tem sol, sempre digo isso, porque a presença de Cristo ilumina todos. Que maravilha! Caminhe firme na sua jornada cristã. Seja um peregrino, atento às demandas, confiado e dependente da pessoa bendita de Jesus Cristo. Fique em pé, vamos orar.